Olá, tudo bem? Hoje estamos começando mais um programa Altos Papos com o embaixador da OMS, Dr. Lee. Dr. Lee, seja bem-vindo ao nosso programa Altos Papos. Andressa, bom dia. Hoje, nessa manhã de sábado, estamos gravando aqui em Piraju, o programa Altos Papos. O Dr. Lee, que é brasileiro, médico, neurocientista, gestor e educador. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Obrigado, Alex. Bom dia, Andressa. Bom dia, doutor. Tudo bem? Obrigada por ter vindo, O doutor está vindo diretamente de Campinas, aqui para Piraju, para participar do programa conosco. Então, muito obrigada pela disponibilidade e estar aqui contando um pouquinho da história do senhor. É um prazer, uma honra estar aqui, Conhecer Piraju, conhecer a Andressa, o Alex, a gente já conheceu da semana passada? Não, semana retrasada. Já há alguns dias, alguns doutor? Alguns dias. O tempo passa muito rápido, rápido. Doutor, para o pessoal que nos assiste através das redes sociais, do Facebook, do YouTube, os nossos telespectadores, a gente brinca aqui, os internautas, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa sua... desse seu currículo. Só o currículo dele dá 2 programas, tá? Só o currículo dele dá 2 programas. Para você que está nos assistindo, preste bem atenção. O Dr. Lee ele é o embaixador da OMS ao Movimento Roxo, que é Entendendo a Epilepsia. Doutor, fica à vontade, fala para nós do seu currículo. Se não tiver problema, num programa só a gente faz 2. Eu vou resumir o meu currículo lápis aqui. Isso! Então, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês, com a Andressa, com o Alex, com o pessoal aqui de Piraju. E, bom, vocês que estão me conhecendo pela primeira vez, meu nome é Lee Limin, eu sou médico, 30 anos formado, trabalho na área de epilepsia desde que eu me conheço médico e eu sou atualmente professor titular e chefe de departamento de neurologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Na minha formação eu tive a oportunidade de trabalhar em centros de excelência em neurologia como o Queen Square em Londres, aí fiquei 2 anos lá trabalhando, fazendo pesquisa, e de lá eu fui para Montreal, era para ficar 6 meses e acabei ficando 5 anos. São coisas da vida, que é interessante. E lá eu fiz o meu PhD em neurociência na McGill University. Depois de 7 anos, a gente achou que estava no momento de voltar para o Brasil e tivemos a oportunidade de ir para Campinas e na Unicamp. Lá nós ficamos. Estamos desde então há 22 anos trabalhando, fazendo pesquisa. Isso que você falou, Alex, do Entendendo Epilepsia, Movimento Roxo, Andressa, ele é um projeto que ele vem desde 2002, quando assumi um projeto da OMS, que é a epilepsia fora das sombras. Quando a gente fala em termos de epilepsia, a gente está na mesma situação global. Seja país rico, país pobre, ainda tem um pouco entendimento sobre essa doença do cérebro, que acomete a 1 a 2% da população. Então, eu diria que a minha carreira, ele tem muito de entrelaçamento em torno dessa doença. Mas, quando a gente vai para a universidade, que nem Unicamp, a gente também é chamado para outras áreas, atender outras áreas. E lá eu acabei também assumindo uma área de acidente vascular cerebral, o popular derrame, que infelizmente é a principal causa de morte e incapacidade física adquirida no adulto no Brasil. Então, é uma outra doença neurológica que tem bastante consequência. Então, acabei assumindo essa área também, desenvolvi a área de trombólise, que existe a possibilidade de fazer recanalização, é um tratamento para tentar recuperar o cérebro no derrame, até 4 horas e meia. Foi um trabalho fantástico também, que eu tive essa experiência de implementar um programa de AVC na cidade de Campinas. Então,
hoje a cidade de Campinas conta com esse tipo de tratamento, que até 4h30 a gente pode resolver o problema do AVC, né, em alguns tipos, no caso. Legal. Então, essa é um pouquinho da minha carreira. Bom, e é outra carreira que também sobrepôs a ela, né, de gestor, porque quando professor você é chamado para desenvolver uma função administrativa. E eu acabei entrando nesse mundo administrativo muito pela demanda da própria profissão do professor. Mas aí, quando você entra, né, nós médicos não temos formação de administrador. Aí eu resolvi que eu acho que deveria aprender um pouquinho mais. Entrei nos bancos escolares, fiz o vestibular de novo. Então, voltou a ser aluno. Voltei a ser aluno. Então, de manhã eu era professor na Unicamp e à noite era aluno, né? Foi muito bom, porque isso me fez possibilidade de rever a minha prática enquanto docente, né? Porque, assim, após algum tempo a gente sempre fala, o aluno ele não gosta de estudar, etc, etc. Mas daí eu pude confrontar o outro lado. Sendo aluno, o lado do aluno. Do lado do aluno, de quanto que eu tinha deficiência enquanto professor, né? E a gente não enxergava, eu pelo menos não estava enxergando. Então isso foi uma coisa que foi libertador, no sentido de que, eu acho que o que eu estava fazendo enquanto professor, ele tinha falhas. Então me permitiu ver essas minhas falhas, essas deficiências. Ou hoje eu enxergo, né, depois que se faz curso de administração, você vê que elas são oportunidades de melhoria. Então eu pude melhorar muito minha prática enquanto docente. E eu tive a oportunidade, daí no caso, de sair para fora. Daí fiquei mais 2 anos nos Estados Unidos, agora como professor convidado numa escola de negócios para diferente, né, atuar na área de inovação e gestão da saúde. Então, foi uma oportunidade que surgiu e que, em termos de formação profissional, foi fantástico, porque pude agregar mais esse aspecto aí na minha vida profissional. Doutor, toda essa capacitação profissional, todo esse seu empenho, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse trabalho na Unicamp, porque o senhor não tem uma clínica particular. O senhor dizia que não atende de forma particular, e sim na área de pesquisa, como professor, como gestor. Não, mas eu atendo o paciente, né? Eu sou médico, neurologista, eu atendo paciente, inclusive no nosso serviço, Departamento de Neurologia, nós dividimos uma carga de trabalho entre os colegas. Então, esse mês eu estou responsável pela enfermaria de neurologia, né? Além de pacientes no ambulatório, de epilepsia e de AVC, né, em que a gente atende os pacientes que são exclusivamente do SUS. Então, os pacientes que vão à Unicamp, nós fazemos um atendimento deles no Sistema Único de Saúde. Eu fiz a opção de não fazer clínica privada, né? Porque, assim, em termos de atendimento, eu já tenho bastante pacientes dentro desse ecossistema de saúde que a gente atua. Então, volta e meia as pessoas perguntam, você pode me atender? Olha, se você estiver na Unicamp, o paciente da Unicamp, certamente nós vamos estar te atendendo juntamente, né, com os residentes, outros colegas. Mas eu não tenho consultório privado. Que coisa. Nós, em off aqui, nos bastidores, a gente conversava muito da questão da ansiedade, né, Andressa? Sim. Ansiedade, doutor, ela leva à epilepsia? Então, boa pergunta. Essa é uma pergunta recorrente que eu sempre escuto, né? Você tendo ansiedade, depressão, essas, digamos, situações vão causar epilepsia? A resposta direta, né, é não, né? Não causam epilepsia. Mas certamente as pessoas que têm epilepsia, elas precisam cuidar da sua saúde mental. E, né, a gente estava falando, Andressa, quem não deve? Todo mundo deve cuidar da saúde mental nossa, né? Quem tem ansiedade precisa saber lidar com a ansiedade, pois ela acaba atrapalhando muito a nossa vida. É aquela coisa, a gente projeta nosso mundo no futuro, em vez de estarmos aqui no presente. A ansiedade, ela justamente faz com que você tente ir para o futuro com aquela preocupação que vai estar acontecendo, mas quando de fato a vida está acontecendo agora, nesse momento. Sim. Então, a gente precisa ter mecanismos de
trazermos nós para o momento presente e viver o momento presente. Né? Sem dúvida, né? Doutor, o senhor poderia falar assim um pouquinho para a gente, né? Muitas pessoas acham que a pessoa já nasce com a epilepsia. Se o senhor pudesse só falar um pouquinho sobre isso, porque é uma curiosidade, tem aquele pavor só de pensar em uma pessoa se debatendo, né? O que é aquilo? Se o senhor puder falar um pouquinho. O que pode fazer, né? Sim. O que pode fazer numa circunstância dessa. Claro. Então, vamos lá. Então, vamos começar de trás para frente, né? Que você trouxe, Andressa, daquela pessoa se debatendo. Então, eu pergunto a você que está nos assistindo, você já presenciou essa cena da pessoa cair no chão e começar a se debater, né? A convulsão? Possivelmente sim. E assusta mesmo, né? É uma coisa inesperada, de repente você se depara com uma pessoa que cai na tua frente e começa a se debater e possivelmente muitas coisas vêm à tua cabeça, né? E essas coisas que vêm à tua cabeça são crenças, são informações de certa maneira que você já escutou. E eu gostaria de gastar 1 minuto contigo para levar você na mão para que você saiba fazer, né, saiba o que fazer quando se estiver novamente em frente de uma situação como essa de uma pessoa em convulsão, tá? Então, número 1, mantenha-se calma. Sei que assusta, mas mantenha-se calma, né? Trata-se de uma crise epilética, trata-se de uma convulsão, trata-se de uma alteração transitória no cérebro daquele indivíduo. Então, você vai chegar perto dessa pessoa, né? Vai proteger a cabeça dela com as próprias mãos, apoiando, né? Vira um pouquinho a pessoa de lado, porque às vezes a pessoa está com a saliva na boca, então que possa escorrer. Eu quero começar com o mito número 1 aqui, que muitas vezes você vai escutar, de pessoal, toma cuidado que a epilepsia pega. A história da doença contagiosa. Sim. Então, número 1, esse é um mito. Isso é uma crença que não é verdade. Então, você não vai pegar a epilepsia ajudando esse indivíduo que está tendo convulsão, tá? Não vai pegar. Então, olha no relógio quanto tempo está transcorrendo a crise. A crise geralmente dura segundos. 1, 2 minutos vai passar. Parece que dura uma eternidade, mas ela dura segundos. Por isso que a gente pede, olha no relógio ou pede para alguém marcar no celular quanto tempo está passando. Se a crise prolongar, passar de 5 minutos, opa, nós estamos numa situação que já é diferente, que já não é mais aquela crise que vai parar por conta própria, e daí, no caso, precisa ser levado para um hospital para fazer medicação e tirar daquela situação. Né? Os lugares que tem SAMU 192, outros lugares que não tem, daí realmente fazer chamada na ambulância para que possa ir até o... Aqui tem um outro ponto. Geralmente, quando você está atendendo, né, acudindo a pessoa, vai juntar um monte de pessoas lá curiosas e vão chover sugestões. E aqui eu quero tirar outro mito, outra crença, que é, a princípio, Andressa, a princípio é até assim, inócuo, se a gente pode pensar assim, né? Mas não é. Você já deve ter escutado na história da língua. Sim. Né? Da língua, a língua, tal. Enrolar a língua, né? Enrolar a língua, né? A questão de enrolar a língua, tal. Então, isso aí é uma crença, é um mito, né? A pessoa não vai engolir a língua é um músculo, né? E como todo músculo do nosso corpo lá está se debatendo, a língua está lá. Mas não vai desprender a língua, não precisa mexer na boca da pessoa, isso que eu quero dizer. Porque o que acontece, né? Se alguém bate no teu ombro, cuidado da língua aí e tal, puxa a língua, o que você vai fazer automaticamente? Pôr a mão na boca da pessoa. E daí, o que vai acontecer? Vai morder a mão da pessoa, vai machucar. Vai morder a mão da pessoa.
E a força, acho que é algo que a gente não consegue nem imaginar, né? Porque a pessoa está tendo uma convulsão, ela não tem nenhum controle sobre o corpo. Não está consciente, não tem controle sobre o corpo, vai estar lá mordendo aos dedos da pessoa. Infelizmente, relatos de que perdeu o dedo. Olha, chega a perder o dedo. Perdeu o dedo. Você imagina se for uma pessoa grande, dá uma mordida, você arranca o dedo. Se você tem uma mão pequena, né, tal, delicada, geralmente os dedos, né? Então, pessoal, isso é um mito de que a pessoa vai fazer alguma coisa com a língua. Não tem necessidade de você mexer na boca da pessoa. Porque a outra situação é assim, a pessoa pega uma caneta, dá uma caneta, a pessoa vai mastigar aquela caneta. Sim. E pedaços daquela caneta vão parar em algum lugar, né? No estômago, o pessoal engole, ou pode até parar no pulmão da pessoa. Sim. Causar um transtorno pior ainda. Pior ainda, né? Enquanto a pessoa acaba dando uma colher, que não coisa rígida, vai arrancar o dente da pessoa. Então, para uma coisa que é totalmente desnecessária. Então, isso, a história da língua, pessoal, é um mito, é uma inverdade, tá? Então, não deve mexer na língua da pessoa. E outras sugestões que aparecem é da água. Aí imagine, André, se a pessoa está lá inconsciente, se dá água vai afogar a pessoa, né? Aquela coisa, a gente entende, né, que realmente as pessoas fazem porque quer ajudar. Porém, né, é ajuda que não ajuda. Na verdade, tem que ter um autocontrole para realmente ajudar, né? Assim, observar, cuidar da cabeça, coisas pontuais, se necessário chamar uma ambulância, sem muitos movimentos. André, você resumiu o que tem que fazer. O procedimento correto, né, doutor? O procedimento correto é manter a calma, marcar tempo no relógio, apoiar a cabeça, proteger a cabeça, faça as coisas que possam oferecer perigo de cair em cima, acalma a multidão, mas é importante, nesse momento, desmitificar. Sim. Tirar essa história da língua, tirar essa história de contagiosidade, tirar essa história da água. O pessoal dá o álcool para cheirar. Às vezes cai o álcool na córnea da pessoa, acaba machucando o olho. Ou vinagre, coisas que são os mitos populares, né, doutor? São os mitos populares, é isso. Então, olha, é bem simples o que fazer diante de uma convulsão. Então, passe essa informação adiante, porque você não vai acreditar quantas pessoas ainda não têm essa informação. E essa informação vai ajudar a própria pessoa que vai acudir, porque daí ela não vai pôr a mão na boca, não vai perder o dedo, e você vai ajudar a pessoa que está em convulsão da maneira correta, né? Então, essa certamente você vai ter mais tranquilidade, né? Porque muitas vezes a pessoa apavora porque não sabe o que fazer. Sim. Então, sente-se aquele ar de impotência na hora. Então, isso já vai ficar tranquilo. Essa é a maneira correta de você agir diante de uma convulsão. Quando a pessoa passa por esse problema, doutor, o ideal é o pessoal abrir espaço em volta, né? Não deixar, não aglomerar em cima, né? E queria que o senhor falasse um pouco disso. Não aglomerar em cima da pessoa que está tendo problema, deixar aquele que está consciente na ajuda, né, fazer o procedimento e proteger a cabeça, né, doutor? Então, essas informações, até eu falo que deveria estar aí amplamente disponível, né, nas escolas, para os guardas municipais e assim por diante. E agora, voltando para a questão da epilepsia, indo de trás para frente, então nós falamos do que fazer diante de uma convulsão, né, e a história de afastar as pessoas, o que vem a ser a epilepsia em si, né? Eu queria fazer uma ponto que a convulsão não necessariamente é a epilepsia. Por quê? A convulsão é uma crise epilética decorrente de um mau funcionamento transitório do cérebro. Isso pode ser epilepsia, mas pode ser outras questões
que a gente tem observado, né? Sobretudo essa é uma mensagem para as pessoas que estão fazendo dieta, né? De emagrecimento, e tomam um coquetel de vários remédios, inclusive alguns injetáveis, e que pode abaixar a glicose no sangue, né? Porque boa parte desses compostos é feito para atuar na glicemia, né? Porém, quando a pessoa entra em hipoglicemia, quer dizer, baixa demais a açúcar no sangue, a pessoa pode vir ter uma convulsão. Tá? Isso não quer dizer que ela tenha epilepsia, mas foi uma convulsão induzida, né, por baixa taxa de açúcar, glicose no sangue. Sim. Isso a gente tem visto, sobretudo, né, nas pessoas que estão fazendo dieta, tal, em esquema que muitas vezes eu digo experimental. Então, até aqui eu faço uma recomendação médica, né, que todo esse tipo de tratamento, dieta, deve ser feito por um profissional, né, um nutricionista, um nutrólogo, juntamente com um médico, né, para que te oriente melhor, porque afinal é a tua saúde, a saúde é importante, tá? Então, não tenta pegar o que acontece, é receita da amiga que foi no médico e tenta replicar para si. Então, esse tem um ponto importante e perigoso. Mas então, voltando para a epilepsia, né? Então, a epilepsia e convulsão, muitas pessoas, convulsão é igual a epilepsia? Não, né? Epilepsia, então, é uma doença, né, crônica, grave do cérebro. A gente fala que é grave porque a crise, ela pode machucar a pessoa, né? A pessoa cai, pode machucar, e depende do lugar que você tem crise, pode ter transtornos importantes, né? Então, um ponto importante é do cérebro, né? Então, um problema lá no cérebro. E que pode ter várias causas, né? Pode ter várias causas, porque a gente tem que imaginar que é o cérebro que tem uma propensão em gerar crises epiléticas juntamente com algum tipo de alteração. Alteração é essa que pode ser o derrame, o AVC, né? Que é a principal causa de morte, que nem já falamos, na população brasileira, mas ela pode, naquele sobrevivente, deixar uma lesão, uma cicatriz. E essa cicatriz, ela pode gerar crises epiléticas, né? Se a gente transpor isso para uma outra faixa etária nas crianças, né, o mecanismo da epilepsia já é diferente, a causa já é diferente. Geralmente é causada por uma infecção, uma meningite, né, uma possível causa, e que a gente sabe que com programas vacinais a gente consegue evitar que a criança venha a ter uma meningite. Ou problemas durante o parto, né, em que a criança, ao nascer ou durante o trabalho de parto, pode vir a sofrer uma questão de anóxia, né? Baixo oxigênio, fica roxinha. Falta de oxigênio. Falta de oxigênio. Então, isso pode vir, além de causar os outros transtornos neurológicos, juntamente ter um quadro de epilepsia. E no adulto jovem, são traumas cranianos, né? Que são outras possíveis causas, que a pessoa teve um acidente automobilístico ou com motocicleta, bateu a cabeça, e daí fez uma cicatriz no cérebro. Isso, tempos depois, pode vir a gerar crise epilética. Então, vocês podem ver que as causas são diversas, né? Mas aí as pessoas estão perguntando, tem causa genética, né? Tem hereditário? Sim, tem uma parcela menor, pequena, né? Puramente genética, pode ter. Mas a grande maioria é adquirida. E vale ressaltar, né, doutor, que essas crises são controladas, né? Assim, tem tratamento. Não, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso com a gente. Né? Sim, olha, ponto importante, de que a gente está falando de uma doença, Alex, que acomete 1 a 2% da população. Então, é um número que é, você até fala 1 a 2%, não é tão grande, mas é muita gente. Né? Se pegar no estado de São Paulo, nós estamos falando em 460 mil a 920 mil pessoas. No Brasil, 2 a 4 milhões de brasileiros que têm alguma forma
de epilepsia. Você pega 100 pessoas, 1 a 2 pessoas têm alguma forma de epilepsia, né? E até a pergunta, você conhece alguém que tem epilepsia? Deveria ser mais comum, mais se puxar pela memória. Mas nós temos, agora, viu? Temos sim. Nós aqui, né? A gente conhece pessoas que fazem tratamento, né? Gostaria que o senhor falasse um pouco. Então, o tratamento, né, a gente estava agora falando, ela funciona muito bem na maioria dos casos. Né? Com 4 medicações que existem na rede básica, né, que é carbamazepina, ácido valproico, fenobarbital, fenitoína, estão lá na lista. Né? Todas as cidades devem ou deveriam ter, né, essas medicações. E com uma só, você consegue controlar em até 70%. Né? De uma maneira simples assim. 2/3 ficam sem crise com uma medicação. Sim. Mas tem uma coisa paradoxal e até triste, né, que a gente tenta mudar. Que é até uma das razões do movimento roxo. De que quanto que você imagina, Alex e Andressa, de pacientes com epilepsia que não estão sendo tratados no mundo? Olha, difícil, é uma pergunta que a gente não tem noção, doutor. É um tratamento que funciona na maioria das vezes, mas assim, você imagina quantas pessoas, qual que é a porcentagem de pessoas que estão fazendo tratamento? Difícil de dizer, né, Andressa? Provavelmente as pessoas que tenham crise com frequência vão procurar o tratamento, né? Outras talvez devem iniciar. A gente tem esse problema muitas vezes, né, doutor, de começar um tratamento e parar por conta própria. Então, olha, esse é um dado alarmante, né? Tanto que é uma das razões porque a OMS, a Liga Internacional dos Profissionais, o Escritório Mundial dos Pacientes, lançaram essas campanhas mundiais, né? Que eu tive a oportunidade de coordenar uma das campanhas aqui no Brasil, Sim. que era parte do projeto demonstrativo. E o dado é o seguinte, é uma estimativa, a gente não tem um número preciso. E claramente ele tem variações regionais. Mas estima-se que na América Latina, no mundo, mais ou menos 80% dos pacientes com epilepsia que estão tendo crise, elas não estão recebendo tratamento adequado. Nossa. É um número muito grande. Enorme. Muito grande. Se você tem 1.800.000, não estão sendo... 800.000 não estão sendo tratadas. Não estão sendo tratadas. Então, sabendo que o remédio ela funciona, né? E realmente é um grande desafio em termos de saúde pública. Né? Essa é uma questão de saúde pública, porque de um lado você tem uma medicação barata, muito barata, né? E que funciona muito bem. É um tratamento acessível. É um tratamento acessível, mas que as pessoas com epilepsia não estão tendo acesso. Por razões diversas. Desde que a pessoa não sabe que tem tratamento, ou a pessoa não quer fazer tratamento, ou porque o sistema de saúde local não tem o remédio. Não funciona adequadamente. Não tá lá para dar o remédio. Quer dizer, a cadeia de pontos para que o paciente chegue e tome o remédio e fique livre de crise, tem vários pontos, né? A gente sempre fala, você tem que ser um paciente correto no lugar certo, na hora certa, né? Tomando o remédio certo na dose certa, para que você possa efetivamente chegar e ter o controle. Mas essa é uma realidade que é problemática. Então, o tratamento, voltando para as pessoas que estão nos assistindo, ela funciona e funciona muito bem. 2/3 dos pacientes com epilepsia podem, né, ficar livres de crise. Né? Sim. E o que acontece com aquele 1/3? 1/3, de fato, vai ter a redução das crises, mas não fica totalmente controlado, né? Não fica zerado em termos de crise. Mas daí tem opções, tratamentos alternativos, né, que vai desde dieta cetogênica em crianças, né, que pode funcionar bem, tratamento cirúrgico para epilepsia. O pessoal deve estar, eu vou operar a cabeça. Não, olha, faz esse tratamento já há mais de 100 anos. Sim. Então não é uma coisa nova. E
Claro, hoje o tratamento cirúrgico é muito mais segura, muito mais precisa, né? Perfeito. E ela controla muito bem. E daí tem também os estimuladores elétricos, que foi tipo um marca-passo. Ela pode, em alguns pacientes, conferir bons resultados. E por fim, né, não é nada novo, mas que tem voltado, a ciência tem estudado, que é o uso de canabidiol, né, que é o óleo extraído da cannabis, né, e que para alguns tipos de epilepsia funciona muito bem. Interessante. Esse é um tema muito delicado, é um tema importantíssimo, né? E que ele se torna, o pessoal utiliza esse termo para esse estudo e esse trabalho e desvirtua aquilo que realmente ele precisa, né? O direcionamento da cannabis para tratamento médico para esses casos, né, doutor? Sim. Doutor, e aí é em função disso que o Movimento Roxo vem expandindo. Há quanto tempo o Movimento Roxo está em campo? Há quanto tempo existe? O senhor é o embaixador do movimento, né? Queria que o senhor falasse. Ele vem de encontro com isso, né, Andressa? Sim, com ele foi comemorado agora em março, né? Isso. Até agora, assim, a gente acabou de virar um mês. Então, ele foi comemorado em março, vale te ressaltar. Então, o que a gente estava falando, né? Então, tem essa história que a gente acabou falando do tratamento, mas tem um outro aspecto que talvez é uma das grandes razões desses movimentos sociais, né? De que existe ainda a questão do preconceito, né? Do estigma em torno da doença, né? Então, a gente vê histórias que são tristes, eu diria tristes, né? É o João que tem crise no trabalho e que daqui a pouco recebe uma carta de demissão. Não porque o João não é competente, não é capaz de desempenhar o seu trabalho, mas que tem um diagnóstico de epilepsia. Né? Da mesma maneira, o filho da Maria, da Joana, né, na escola, teve uma convulsão, é chamada na direção, né? E a direção fala, olha, talvez fosse melhor, né, vocês procurarem uma outra escola que esteja melhor preparada para, né, lidar com essa doença do teu filho. Então, existe o que a gente vê, o número 1, é a falta de entendimento, para começar. Né? Falta de entendimento sobre o que é epilepsia. Então, que muitas vezes essas decisões que a gente vê que está sendo tomado por lado do empregador ou decisão por parte da direção da escola, é não entenderem, né, o que vem a ser epilepsia. Eles estão tomando decisão muitas vezes baseada numa crença, né, de que a pessoa é incapaz por ter o diagnóstico. Então, é justamente esses movimentos que nós participamos, os movimentos sociais, é tentar trazer uma nova perspectiva. Uma conscientização, né, doutor? Uma perspectiva mais atual, né, de que, pacientes com epilepsia tem tratamento, funciona a maioria das vezes. Né? Desmistificar, né? Desmistificar, vamos né, colocar que não é um bicho de 7 cabeças. Sim. E é uma coisa, viu, Andressa, que se for olhar, é uma situação que, nossa, não... É até muito presente. Até há pouco tempo atrás, né, em Londres, até 1970, tinha lei que proibia a união de pessoas com epilepsia. Nossa, doutor. Porque tinha a crença, né, de que a hereditariedade ia passar para os filhos. Né? Então, obviamente, você vê, a Inglaterra é um país, né, desenvolvido, né? E tem essas leis que são fora do tempo. Obviamente, daí caiu por terra até 1970. Sim. Mas você vê que são pequenas conquistas que estão tendo dentro desse âmbito da epilepsia. Então, nós estamos já, desde 2002, em campanha no Brasil, né, fazendo trabalho, levando informações. Eu viajo o país todo, né, inclusive também viajo a alguns países da América Latina por conta de que a gente tem esses trabalhos colaborativos aí com outros países e tal. Sim. Porque realmente, novamente, quando fala de epilepsia,
nós estamos tudo no mesmo balaio, né? Todo no mesmo pacote de que realmente a gente tem muitas oportunidades Sim. de Com tentar certeza. modificar. E a questão do movimento roxo, ela vem, digamos, na continuidade. Ele começou esse ano, mas a gente pensou o seguinte, né? Quer dizer, nós temos trabalhado muito pontualmente em algumas datas específicas, Sim. que é fantástico, é ótimo, né? Mas a gente pensou, nossa, a gente tinha que fazer alguma coisa que fosse um pouquinho mais contínuo, permanente, né? E que dê o espaço de a gente falar isso de uma maneira contínua. Daí falamos, olha, vamos fazer um movimento roxo esse ano, né? Para que a gente possa falar sobre a epilepsia o ano todo. O ano Sim. todo. E a gente começou no dia 14, porque temos 3 datas importantes no cenário da epilepsia. Então, nós começamos no dia 14 de fevereiro, né, esse movimento roxo. O que é dia 14? De fato, é segunda-feira de fevereiro. É uma data que foi instituída em 2015, ela é mais nova, na ONU, como o Dia Internacional da Epilepsia. E ela tem um histórico aí do movimento dos irlandeses, né? E os irlandeses católicos que sejam, né? E eles estavam falando que, olha, a gente devia fazer, né, perto da data que a gente já comemora, que é do Dia do Valentino. É um santo. Santo Valentino. Andressa vai saber, com certeza, né? Valentine's Day. Né? Ó, Viva o amor. Viva o amor, exatamente. O Santo Valentino é o patrono dos enamorados. E o Valentino também é o patrono da epilepsia. Então foi escolhido no aniversário do Valentino. Parabéns, você sabia, eu não sabia. Pessoal, olha. Tá vendo aí? Dia do... Aqui no Brasil a gente comemora numa outra data o Dia dos Namorados, Sim, mas no Hemisfério Norte e outros lugares, o Valentine's Day, que é o Dia dos Namorados, né, o Valentino, né, é em fevereiro. Né? Sim. E a gente acaba trazendo, né? A gente gosta de trazer algumas datas externas para nós, então muitas pessoas acabam fazendo algumas publicações ainda em homenagem, né, doutor? Com Mas certeza. que interessante, doutor, é muito interessante porque é muito maior, né? Assim, não é que nem o senhor falou, não é só uma data específica, não é só um mês específico, e que todo mundo possa, de alguma forma, desmistificar realmente o tema, que mais pessoas possam conhecer um pouquinho sobre, até mesmo para poder ajudar alguém, para poder ser um apoio para alguém no momento desse de necessidade, né, de crises. Olha, você que está nos acompanhando aí pela internet, que está acompanhando o nosso programa, vai passar aqui na timeline, né? Vai passar aqui o site do Dr. Lee, as redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, para você buscar mais conhecimento, buscar mais conteúdo, para você buscar entender mais sobre isso, estar preparado para que caso aconteça com um familiar, com um amigo, né, com uma criança no parque ou em qualquer lugar, né, doutor? Isso é a qualquer momento. Então é importante estar passando aqui, vai ficar disponível os endereços, as redes sociais do Dr. Lee. O doutor está vestindo a camisa e nos presenteou também com o bottom do movimento roxo. Que legal, que isso seja constante, doutor, né? Que não pare por aqui e possa ser difundido o mais possível, né? Sim. Porque é um número muito grande de pessoas que não têm o tratamento. Cerca de 80% das pessoas é muita gente que não tem acesso, não tem conhecimento e aí não tem acesso, né? Porque o medicamento, como o senhor diz, o tratamento é fácil acesso. É fácil. Doutor, o senhor foi agraciado pelo título de cidadão campineiro pela Câmara Municipal de Campinas. Quando foi isso? Nossa, foi 2018, acho que não, 17. Até me perdi. Já faz uns anos aí. Não, a pandemia fez a gente perder um pouquinho a noção de tempo, né, doutor? Acho que a questão fez um deslocamento temporal aí. Acho que foi 2017. 2017. Pelos serviços que o senhor vem prestando na Universidade de Campinas, pelo atendimento ao público, né? Via SUS, que é importante dizer. Sim. O doutor falou, você talvez não tenha prestado atenção, o doutor não tem uma clínica privada.
mas ele trabalha, pesquisa, faz a gestão lá na Unicamp. E atende também, né? E atende as pelo pessoas. Sistema Único de Saúde dentro da Unicamp, que já é um trabalho excepcional, né, doutor? Sim. Doutor, ficamos imensamente felizes com a sua vinda a Piraju, né? Fez contato conosco, está divulgando o movimento roxo, né? Sim. Levando esse conhecimento da epilepsia, ter nos agraciado com a sua presença nesse sábado friozinho, gostoso, tranquilo, né? Aqui no Altos Papos, eu, a Andressa, o Leandro aí nos bastidores, ficamos muito felizes. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o nosso público, para aqueles que nos assistem, né? Então, vamos lá. Olha, primeiro, obrigado, Andressa, Alex, o Leandro, que está aqui conosco e tal. E, olha, a mensagem que eu faço é participe do movimento roxo, né? Você que tem ou não tem epilepsia, que a gente pegue essa última fala da Andressa, né, do Valentino, que é o patrono do amor, que possa expressar um amor ao próximo, né? Compreendendo a situação, a doença do próximo. Acho que esse é o passo número 1 para que a gente possa estar convivendo numa sociedade melhor preparado para as diferenças. Afinal, cada qual, né, todos nós temos as nossas características, somos seres singulares, né, únicos, e que a gente possa todo mundo estar tendo uma vida feliz, saudável. Então, participe do Movimento Roxo, é bem simples, está no timeline. É só se inscrever e você vai receber material informativo que você pode estar compartilhando nas suas redes sociais. Então, por que não pegar agora teu Instagram, teu Facebook, já compartilha lá. Olha, eu apoio essa causa. Com tantas coisas ruins acontecendo, né, doutor? Eu acho que a ideia do programa que surgiu há um tempo atrás, a gente desenvolveu o Altos Papos, era isso. Era publicar coisas boas, criar conteúdos positivos, levar informação. Essa é a ideia do programa Altos Papos. Você que nos assistiu até agora, curta, compartilhe, pesquise sobre o Dr. Lee. O Dr. Lee tem outros desafios que estão por aí, né, doutor? O senhor foi convidado recentemente a ser deputado estadual, ser pré-candidato a deputado. Eu acredito que isso está nos seus planos, está sendo desenvolvido. Isso eu acho que é uma conversa para um outro dia. Mas faz parte. Eu acho que precisamos de pessoas como o Dr. Lee para nos trazer informação, ampliar o conhecimento e buscar principalmente a conscientização das pessoas, não só saber cuidar de quem está com problema, mas também, sem dúvida, buscar aquele que tem o problema, buscar o tratamento, que o tratamento não é difícil, você vai ter uma melhor qualidade de vida. Com certeza. Andressa? Alex, muito obrigada por mais esse programa. Doutor, obrigada novamente por ter vindo de Campinas até aqui em Piraju para conversar conosco. Parabéns pelo trabalho que o senhor desenvolve há tantos anos. E com certeza teremos um novo programa em breve, falando um pouquinho mais do trabalho do senhor. Muito obrigado. São 50 anos, né, doutor, de estudo, pesquisa, trabalho, gestão, levando um trabalho sério. Que Deus abençoe na caminhada. Tá joia? Forte abraço a você que nos assistiu até aqui. Até o próximo programa Altos Papos. Até mais.